Coucou mes chouchous. Coucou Céline. Ah, je suis très contente. C'est moi. Ah, será que preciso apresentar a estrela do francês? Nossa. Sim, obrigada. O maior canal de francês do Brasil, um dos maiores do mundo. Será? Lógico. Obrigada. Mais de 600 mil. Da quatro cidades dela cabe no canal. Nossa, 4 ou 5? a cidade minha da França, nossa, É. são muitas, porque eu venho de uma cidade bem pequena. Então, se alguém não conhece Céline Chevalier, Salut, enchantée. do canal Os Franceses Tomam Banho, ela que diz, né? Eu afirmo, né? Ela é cheirosinha. É Mas também tá no Brasil há muito tempo. por isso. E a gente tá no escritório dela, em Brasília. Verdade, a gente tá no seu canal, no meu escritório. Tá meio Isso. confuso. Obrigada por me convidar no meu escritório, no seu canal. Gente, mais uma vez, eu sempre, quando te encontro, eu me sinto o dever de dar essa precisão. A gente não bebeu nada. Ah, sim, é verdade, porque a gente sempre... Ufa! E você sabe, né, meus chuchu que me seguem, né, da minha paixão pela França, né, no nome do canal, França Mon Amour. E conheço, muitos franceses dizem que eu conheço a França mais do que eles. Com certeza. Com certeza, eu me junto a isso. Eu não sei se é que você conhece a França melhor do que eu, por exemplo, mas eu viajei muito na França e tudo mais, mas de forma geral eu esqueço os nomes das cidades que eu fui e tudo mais. Você realmente consegue falar muito mais da França do que eu, com certeza. É porque o meu processo para viajar, assim, eu estudo aquele lugar que eu vou, aí quando eu vou focada em sugar mesmo, Faz né, sentido. tudo, e depois quando volto, faço E eu acho que tem essa faço- coisa também de dar valor, assim, a gente sempre dá mais valor, assim, o brasileiro que viaja na França dá muito valor e tudo mais, né? Então, às vezes eu fui em algumas cidades, mas eu não percebi a beleza da cidade como você conseguiu perceber. Isso. Tem isso também, às vezes, né? Sabe que só tem uma região da França que eu não conheço, que é a Córcega. Você conhece? Eu já fui, você não foi pra Córcega. Não, mas c'est mon rêve. Nossa. Todo mundo diz que é o lugar mais bonito da França, Não, então e tô deixando por último. E você que gosta também de caminhar e tudo mais, né? Fazer, sei lá, trilha, essas coisas. Nossa, O você... mar, adoro. Se você gosta de natureza e de andar e de coisa bem típica, de comida boa, de vinho bom, você vai gostar da Córcega. Com certeza, isso não tenho dúvida. Mas sempre fico deixando, porque é um pouquinho mais complexo ir pra Córcega, né? Porque, sabe, né, da França, aí tem uma ilhazinha, né, no sul, que já foi da Itália, né? Aliás, que o Napoleão nasceu lá, e quando ele nasceu, acho que fazia parte da Itália ainda, né? Tem a Córcega e a Sardenha. Então você tem que ir de ferry boat, né? Tem que ir Ou de avião. Ou de avião, mas acho que é mais bonito. Aí eu não gosto de avião, eu prefiro... Sabe que eu já fui várias vezes pro Nordeste de ônibus, eu já fui para Buenos Aires de ônibus. Eu não vim pra cá de ônibus porque ia perder muito tempo, mas se eu posso, eu sempre eu prefiro... Eu gosto de ver o changement, a mudança da paisagem. Sim. Eu acho tão... entro no avião e chego num lugar. Não, é muito engraçado você falar disso, porque, bom, eu no final não sei se a gente vai falar do caminho de Compostela ou não, mas depois que eu fiz essa caminhada muito longa, depois dessa viagem, eu tive dificuldade de andar de avião ou até de trem, porque era muito rápido. Eu tinha me acostumado ao ritmo devagar. Você aproveita de forma muito diferente, né? Então, realmente, eu entendo o que você está falando. Eu sou acelerada para tudo. Mas não para viagem. Para viagem, se eu posso escolher pelo tempo, pela distância. Na França não dá para ir de ônibus. Mas eu gostaria de ir de navio. De navio? Eu nunca pesquisei muito, mas assim... Alguém já fez essa viagem de navio para Europa? Fala nos comentários. Bom, mas enfim, Córcega você vai de barco ou de avião. Então é um pouco mais complicado de conhecer. Mas se você tiver tempo, recurso, vá lá, que é um lugar
Muito bonito, incrível. Uhum. E eu gosto tanto de história, lá também tem isso, né? Como eu falei, Napoleão nasceu lá. Tem até a cidade com o nome dele, né? Bonifácio. Mas a capital é Ajaccio. Ajaccio. Uhum. E aí, justamente, eu gostaria que a Celine falasse dessa viagem que ela acabou de comentar para... Aliás, você sabe como se fala Santiago de Compostela em francês? Em francês é Saint-Jacques de Compostela. Saint-Jacques. Jacques é Tiago. Se você for ler a Bíblia, os apóstolos, tem lá o Jacques, que é o Tiago. Então, Saint-Jacques de Compostela. Eu nunca fiz... Eu passei em várias cidades na França que fazem parte do caminho. Então, sempre tem lá Les Coquilles de Saint-Jacques. Você vai explicar o que é essa coquille, que eu acho bem interessante? Por que a coquille é o símbolo do... Mas eu não sei por quê. Você fez o caminho, você não sabe por quê? Mas você vai me explicar, então? O que é uma coquille? Começa pelo básico, né? O que é uma coquille? Isso você sabe, né? O que é a coquille? Como assim? É a concha. A concha, tá. Não. Não, mas você tá verificando ainda, né? Tem uma coquille aqui. Você tem? É que eu trouxe lá de Saint-Jacques. Do caminho de Saint-Jacques. Bom, então... É que não vai aparecer, né? Mas depois eu aumento. Então, a coquille, né? Esse daqui eu comprei, a oração de Saint-Jacques. Né? Eu comprei em Saint-Guilhem-le-Désert, que é uma das cidades, né, que fazem parte do percurso. Os pèlerins, né? Pèlerins, que são os peregrinos, eles carregam essa coquille na mochila. Você tinha? Isso. Você tinha? Uhum. Carregam porque, na origem, essa coquille era usada para faire la manche. O que é faire la manche? Sério? Não sabe mesmo. Não sabia mesmo, não. Porque eu pensei, não, quando ela vai contar, eu vou lembrar. Mas não, realmente. Então, eles usavam a concha para receber o trocado. A esmola. Isso, faire la manche pedir... vai pedir esmola, mas era contribuição, porque era algo muito espiritual, né, essa caminhada. Ainda mas virou algo assim... Sim, claro, porque é, na verdade, o que é Saint-Jacques de Compostela, né? Uma peregrinação religiosa, porque você vai até Compostela, né? Onde supostamente tem as relíquias do apóstolo Santiago. Então, inicialmente, é religioso. Com o passar do tempo, tem muitas pessoas, inclusive eu, que fazem o caminho sem razão religiosa. Pode continuar. Até que você sabe alguma coisa, né? Agora eu fico zoada. Não, mas realmente, isso aqui, eu nunca... Mas é engraçado, porque eu nunca nem pensei por que a concha é o símbolo. E era, então, para pedir o... Isso, a coquille, né, era usada para isso, para as contribuições. As pessoas às vezes colocavam um pouco de arroz, porque ela tem um formatinho assim, né, de um prato. Então podia ser, colocava uma alimentação, cara dela. E também usava para beber água, porque os peregrinos, eles se despojavam de todos os bens materiais, né, em Tudo princípio. Que tinham era uma concha. Eles tinham a concha. A concha. Não, mas assim, é engraçado, né? E você, todas essas informações, você pegou onde? Porque assim, eu fiz o caminho, né? Eu demorei 2 meses, conheci muitas pessoas no caminho e tudo mais, mas de verdade, nunca ouvi falar sobre isso. Será que eu inventei? Não sou tão criativa assim, não. Quero dizer, não, mas eu acho que essa história aí é... Lorota. Não, mas legal, bom saber. Gostei de mas saber. eu leio, embora eu nunca tenha feito essa caminhada, aliás, uma frustração da minha vida, né? Mas eu adoro estudar e gosto de saber, eu sou muito curiosa de saber as origens de tudo. Pois é, eu acho que... E aí eu vou ler e procuro... Por isso, eu li em algum lugar, olha, depois, gente, procurem aí essa informação e confirmem se é verdade ou se eu inventei. Eu não vou falar nada, né?
Não, eu não ia tirar isso da minha cabeça, não. É muita criatividade, não tenho. E... Agora faz todo sentido. Eu vou até refazer o caminho agora. Bora, vamos refazer esse caminho, que agora você vai ter o sentido da concha. E aí tem a oração aqui. Quer ler a oração? Lê aqui. Tão bonitinha a oração de São Jacques. Ok. Va, pèlerin, poursuis ta quête. Va sur ton chemin, que rien ne t'arrête. Prends ta part de soleil et part de poussière. Le cœur en éveil, oublie l'éphémère. Tout est néant, rien n'est vrai que l'amour. N'attache pas ton cœur à ce qui se passe. Ne dis pas « j'ai réussi, je suis payé de ma peine ». Ne te repose pas dans tes œuvres, elles vont te juger. Garde dans ton cœur la parole, voilà ton trésor. Que linda interpretação. Você sabe que tem uma cidade aqui no interior de São Paulo que chama São Roque? E Não. o São Roque, ele era um pèlerin, ele era francês, de Montpellier. Saint-Roch? São Roque, São Roque. Eu até fiz um videozinho curtinho contando essa história. E aí o São Roque, ele nasceu em Montpellier em 1350, né, na Idade Média. E ele era muito rico, família nobre. Aí os pais dele morreram e ele doou tudo aos pobres e saiu para fazer uma peregrinação. Não foi essa, mas assim, lembrando de um pèlerin que faz parte aqui da nossa história, até do Brasil. Bom, mas é uma história longa até chegar como que São Roque, né, do Brasil tem essa inspiração do nome, mas poucas pessoas sabem que o São Roque de São Paulo, né, do estado de São Paulo, era francês, de Montpellier. Nós estamos em todo lugar. Là, pour ça que j'aime la France. Lá... E ele é sempre representado com um cachorrinho e uma ferida, porque ele curava as pessoas da peste. E ele curava por quê? Não era milagroso. Bom, não vou questionar essa parte de milagre, né? Quem sou eu? Mas ele tinha conhecimentos médicos, porque Montpellier... Você sabia que a primeira universidade de medicina do mundo foi em Montpellier? Não, sabia não. Em 1220, essa universidade foi... Você imagina, 1220 já tinha faculdade de medicina na França. Com esse conhecimento, e muito amor também, muita dedicação, ele curou muitas pessoas da peste. Então, em vida, ele já foi considerado santo. Que porque legal. ele curava as pessoas. Mas ele acabou pegando, né, a peste. Era muito difícil, né, não pegar. Ainda mais ele tendo contato, né, o tempo todo. Mas ele morreu disso? Não, aí quando ele teve a peste, ele foi se esconder numa floresta para morrer sozinho, para não contaminar mais pessoas. E aí tinha um cachorrinho que levava pão para ele todo dia. E aí o cachorrinho mostrou para ele que tinha um rio, então ele não morreu de fome e ele conseguiu se recuperar. Caraca! Por isso que ele é sempre representado com um cachorrinho do lado. Aí quando eu fui para Montpellier... Fez todo sentido. Agora sim, Saint-Roch. Voilà. E aí, como eu tenho essa curiosidade por esse caminho, eu queria que você contasse um pouco da tua viagem lá, dessa tua aventura. Então, realmente, assim, não foi nem ideia minha, né? Não era uma coisa que eu queria fazer. Uma amiga falou que queria fazer e tudo mais, e aí eu, saindo de Paris, né? O mais comum, vamos dizer, é sair de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é no sul da França e que está na fronteira com a Espanha. Então, muitas pessoas que fazem, o Paulo Coelho, se não me engano, saiu de Saint-Jean-Pied-de-Port, mas na verdade eu não sei. Mas é o mais comum. Então, faz toda a parte na Espanha, que se chama, inclusive, o caminho francês. Mas é a parte na Espanha. Não faz muito sentido. E você chega até Compostela, que está lá, já perto do Portugal. Mas, na verdade, inicialmente, você tem que sair... tem não, né? Mas como dizer? O mais, assim, seria sair da sua casa. Você sair da sua casa para ir. Então, você encontra no caminho... Sair de Osasco. Então, mas quando eu fiz, por exemplo, tinha um brasileiro que tinha saído da casa dele, no Brasil, ido a pé até o aeroporto...
pegou o avião e continuou a pé. Então ele tinha feito o máximo que pudesse para fazer a pé. Eu não lembro de onde ele vinha, porque na época que eu fiz esse caminho, eu morava na França, não conhecia nada do Brasil. Então não sei de onde ele vinha. Então eu sempre nessa arrogância francesa que eu tenho, não, eu vou sair da minha casa e eu vou começar em Saint-Jean-Pied-de-Port, não, eu vou fazer o difícil, né? Então, foi o que eu tentei fazer. Essa amiga me inspirou e aí eu fui fazer, mas eu não conhecia nada de Compostela. Não sabia bem por que as pessoas faziam, não sabia o que era. Fala onde é a tua casa. Então, minha casa era em Paris. Naquela época, eu morava em Paris. Então, eu saí, na verdade, era no subúrbio, né? Era na banlieue, em Montreuil. Então, eu saí de Montreuil a pé, um belo dia. Eu fui até o centro de Paris, eu fui em Notre-Dame, receber a benção. Você pode ir lá, chega, tem uns padres lá e você recebe a benção. Eu fiz assim, eu não tenho religião, não pratico religião, mas eu tentei respeitar um pouquinho a tradição. Então eu fui fazer e aí eu saí de Paris e então eu cruzei a França toda, né, até Saint-Jean-Pied-de-Port e em Saint-Jean-Pied-de-Port, porque na França tem que entender que tem vários caminhos oficiais, né? Tem o caminho do Puy-en-Velay, que certamente é o mais bonito. Eu fui lá nessa cidade. Uhum. Ai, que cidadezinha linda, né? Tem a montanhazinha com a igrejinha, a Santa lá no alto. Uma graça. Aí... coisa de que eu morri uma segunda vez. Aí tem o caminho de Vézelay. Tem o caminho eu nem me lembro os caminhos que tem, mas se você procurar os DIF, tem uns 5, eu acho, oficiais. Porque, mais uma vez, na verdade, você sai de onde você quiser, o importante é chegar em Santiago, né? Então, mas eu saí de Paris, aí olha só a ignorância, né, pra te dizer. Eu olhei a carta da França, eu vi Paris. O normal, quando você sai de Paris, é ir lá e juntar outro caminho. Mas eu pensei, não, eu vou fazer o caminho de Vézelay. Então, de Paris, eu fui para o leste, mais para o leste. Então, eu perdi isso, exatamente. Mas quando você olha o mapa, parece um desvio razoável, né? Tipo, burrice, assim. Eu fui bem burra, tá, gente? Não é... Eu saí sem... Aí tem pessoas que falam, mas você se preparou fisicamente? Não! É andar, todo mundo anda. Você anda todos os dias. O que eu vou treinar a andar? Eu já sei andar, né? Tô te falando. E aí eu saí de Paris e em muito poucos dias eu fiquei com os pés cheios de bolha. De bolha. Eu tinha uns 5 em cada pé. Foi tipo horrível, horrível. Eu sofri, assim. Então, assim, primeira dica, não saia com um sapato, um tênis, sei lá o quê, novo, né? Que você nunca usou. Mas, assim, na verdade, tem pés mais frágeis do que outros. Eu tenho o pé frágil, espero que você esteja feliz com essa informação sobre meus pés. Mas é a verdade, então eu tive bolha. Então, eu sofri muito, né? E fui levando, assim, andando, né? De cidade em cidade, assim. O bom da França é que, você sabe, são muitas cidades coladas. Não é tipo o Brasil, que tem, tipo, milhões de quilômetros entre duas cidades. Não, na França, o máximo, você vai ter 10 quilômetros sem cidade. Então, você atravessa muita cidade, né? Então, eu fui sem mapa, né? Porque pra que um mapa, né? Pra quê? É porque eu gosto de fazer as coisas muito na simplicidade. Eu não sou de raciocinar muito as coisas, racionalizar muito as coisas. Eu gosto de fazer. Gosto de fazer. Então, então não tinha mapa, eu tinha a lista das cidades que eu tinha que passar, então muitas vezes pedia para as pessoas o caminho, muitas vezes meu pai me auxiliava também, me ajudava por telefone, né? Eu fiz sozinha esse percurso tudo. E entre Paris e Vézelay, eu não estava num caminho oficial.
E o que eu fiz? Eu não... O caminho Celine pro... pra São Jacques da Exatamente. Compostela. Aí, Quanto tempo esse... Esse trecho até Vézelay, eu não lembro, não vou saber dizer. Porque de carro, eu acho que eu fiz umas 8 horas. Não, Não? de carro entre Paris Não, você tá confundindo com o Puy-en-Velay. Não, aí sim. Não, aí sim. Não. É verdade. Vézelay ainda é um pouco mais próximo de Paris. Tá. Mas o interessante é que eu tocava na porta das pessoas de noite para pedir para dormir, né? Eu não ia pagar hotel todo dia. E, na verdade, eu passei em lugares tão pequenos que nem tinha hotel. Depois, quando você tá por exemplo, na Espanha, tem albergue para os peregrinos, tá tudo bem estruturado, né? Mas na França, menos. E depois, no caminho de Vézelay até Saint-Jean-Pied-de-Port, que já é um caminho oficial, mesmo assim, não tem tanta coisa feita para os peregrinos, né? Falar assim, os peregrinos? Peregrinos. Isso. Então, eu ia dormir na casa das pessoas. Então, foi muito legal, porque eu acabei encontrando e conhecendo muitas pessoas, assim. E como era o acanho, né? O acolhimento? Eu imagino que era bom, né? As pessoas. Então... Imagina, Imagina, a Celine chega na tua casa lá, moça, posso passar a noite aqui? Não, mas aí você quem não faz... vai bater a porta na você cara não faz da Celine? isso na França, para começar. Eu nunca cheguei falando, posso dormir na sua casa. Nunca. Quando você... É muito interessante que você passa no interior da França, são muitas cidadezinhas com, de forma geral, pessoas já aposentadas, sabe? Então, geralmente, elas têm casas grandes com quartos livres. Eu sempre falava, eu explicava, então eu tô andando, eu vou até Espanha, andando, as pessoas, muitas nem sabiam, tem pessoas que nem sabiam que moravam no caminho de Compostela. Então eu explicava e depois eu falava, você sabe onde que eu poderia dormir? Indireta, isso. A sutileza francesa. Se sou eu, já chego lá, posso dormir aqui. Então, só que muitas vezes as pessoas ficam assim, um lugar para você dormir? Aí você olhava assim, um lugar assim, como aí você descrevia o quarto. Aconteceu muitas vezes da pessoa falar que não sabia, de eu ir embora e depois a pessoa correr atrás. Ei, mas não pensei, eu tenho um quarto aqui na casa, quer ficar? Aí eu, sério? Eu quero. Aconteceu uma vez, Vanessa, que eu errei o caminho e depois na prática eu fui percebendo, né, que tipo 10 quilômetros é uma distância, entendeu? Era meio abstrato antes, mas depois que eu comecei a andar, realmente era uma distância. Um dia, por exemplo, eu errei o caminho e eu acrescentou, acho que uns 8 quilômetros no meu dia. Eu cheguei, e aí não tinha cidade, eu tava andando, eu tava com os pés machucados e não sei o que. E aí eu cheguei, eu vi um casal de pessoas um pouco mais idosas, assim, eu cheguei, e aí eu falei, gente, por favor, me deixem dormir, eu durmo aí na garagem de vocês, eu tenho saco de dormir, eu durmo no chão, mas eu não faço mais 1 metro. Tava desesperada. Aí nesse dia eu fui direto. E em nenhum momento você teve vontade de falar assim, puxa, não aguento mais, vou pegar o trem, o ônibus e voltar? Todo dia. Todo dia. Mas eu tenho muito orgulho. E antes de começar a viagem, várias pessoas desacreditaram. Isso foi meu motor. Eu lembro que tem um dia eu cheguei numa cidade, aí eu cheguei na cidade e eu sabia que naquele lugar tinha algo feito para os peregrinos. Aí eu já fui lá na mairie, né, perguntar. Aí, não, você dorme na mulher lá que ajuda o padre da cidade, não sei o quê. Aí esse cara, eu não lembro o nome dele, ele falou, você tá indo até onde? Porque tem pessoas que fazem por parte. Tem pessoas que 1 ano vão fazer um trecho. Aí o ano depois, porque não todo mundo tem tanto tempo também para dedicar, né? Então ele falou, você vai até onde? Eu falei, não, eu vou até Compostela, né? Mas de uma vez? E naquela época eu tinha certeza que eu ia conseguir.
Hoje, se eu refizesse, eu não teria essa certeza toda. Você tinha quantos anos, Sandra? 25. Então, não, Ah, eu ia... 25 a gente tá. Não, mas peraí. energia. Não, mas quando você souber do que aconteceu comigo, você vai ver que não era tão, assim, fácil chegar no final. Mas aí ele falou...